Neste final de semana, um casal do estado do Espírito Santo matou um animal de 65 quilos a facadas em uma lagoa da cidade e saiu na capa do G1 como se eles fossem heróis. Na verdade, não só não tiveram críticas, como eles foram muito elogiados por quem leu a matéria. Quando você... Bom, esse aqui é o Fábio, né? Ele é um vegano, ele vai falar a posição dele como vegano. O Fábio, de todos os veganos, é o mais fácil de lidar, porque é um cara que a gente consegue fazer diálogo, muito contrário com outros que são radicais ao ponto de não entenderem sobre o meio ambiente e quererem opinar sobre o meio ambiente. E eu vou fazer uma análise aqui do discurso dele sobre a perspectiva de preservação ambiental. E vou mostrar que a pauta ambiental não é a pauta vegana, muito pelo contrário, eles são extremamente prejudiciais à pauta ambiental. Até porque, por exemplo, eles são contra zoológicos que são imprescindíveis para a preservação ambiental, como, por exemplo, a ararinha azul, mico-leão dourado, o panda vermelho, que graças aos zoológicos voltaram ao meio ambiente. Então eles são anti-ambientais. E a gente vai mostrar aqui como é que funciona o discurso deles e por que eles tentam assaltar as pautas ambientais e acabam falando besteira no final das contas. Mas o Fábio é um cara tranquilo de dialogar, dá pra gente fazer o react aqui e mostrar ponto a ponto sua perspectiva ambiental. Sua perspectiva da filosofia do veganismo, ok, ele pode seguir, não tenho nada contra, para ele consumir animal é uma atrocidade, ok? Isso a gente vai respeitar, tá bom? Mas sobre a perspectiva ambiental, errado pra caramba. Até porque o pirarucu é um animal exótico e invasor, assim como o javali também é naquela região. Então, sim, foi um ato de heroísmo essa mulher ter tirado aquele pirarucu dali, da onde ele não é original. Então, vamos continuar. Por quem leu a matéria. Quando você vê imagens como essas aqui que eu tô mostrando agora, qual que é a sensação que você tem? Não dá uma revolta quando você vê uma moça ali com uma arma e uma girafa no chão? Por que matar esse animal, né? E essa outra então aí que mostra dois amigos com uma leoa ali morta também. E o que dizer então dessa outra que mostra um leão morto, né, lá na África, e um casal atrás, né, que praticou esse assassinato aí, se beijando, comemorando a morte do animal. O mesmo acontecendo com esse outro animal aqui também. Isso é muito comum nas caçadas lá na África, né? As pessoas vão às vezes em casais e matam animais por esporte, matam porque, sei lá, vale o passeio, né? Estão lá já, enfim. É um negócio que não dá pra entender, realmente é muito revoltante, mas o que aconteceu neste final de semana no Espírito Santo me chamou a atenção também para outra questão. Por que é que para esses animais da África, por exemplo, a gente dá essa atenção, tem essa compaixão, gera essa revolta, e para alguns animais aqui do Brasil a gente, tipo, nem liga. E eu tô falando de um animal muito grande, muito lindo, né? Dos pequenos e feios, então eu nem vou falar. Eu propositalmente não falei no começo do vídeo qual foi esse animal que foi morto, porque senão muita gente ia pular o vídeo e ia falar, que frescura, entendeu? Então eu queria contextualizar para você chegar até aqui pensando mais ou menos como eu penso. O que aconteceu foi o seguinte, tava um casal com amigos e familiares num pequeno barco lá no Espírito Santo, em uma lagoa, e a esposa resolveu colocar uma vara de pescar lá, ela tem costume de pescar, que eu já quero dizer de antemão aqui que pescar e caçar é a mesma coisa, só muda o ambiente. Você tá à procura de capturar um animal. E ela com uma vara de pescar simples acabou pegando um pirarucu de 1,56 m e 65 quilos, de acordo com a matéria do G1. E o texto da matéria do G1 descreve como tudo aconteceu. E chama atenção, inclusive com vídeo, o momento em que eles matam o animal. Depois de meia hora tentando trazer ele pro barco e tal, quando o animal realmente ficou muito cansado, não conseguiu mais lutar por sua vida, o marido da empresária sacou um facão e começou a esfaquear esse grande peixe ali mesmo na água ainda, para que então ele fosse puxado para dentro do barco. Lá no texto do G1 fala assim, ó, abre aspas, sem equipamentos adequados a bordo, a solução improvisada foi um facão, levado por precaução, fecha aspas. E também tem umas aspas ali da própria empresária, nossa, né, que foi legal. Quem fisgou esse peixe, abre aspas. Não dava para colocar o peixe vivo no barco, ele é muito forte, bate a cabeça o tempo todo. Uma cabeçada dessas de um peixe de 65 quilos pode machucar muito, fecha aspas. Aí eu fico imaginando, né, que muita gente deve falar, realmente não tinha como tirar ele vivo, né, então é justificável pegar um facão e começar a esfaquear o peixe ali, pra daí conseguir colocar ele no barco. Mas e se fosse uma onça? E se esse casal tivesse fisgado uma onça? Será que o texto seria mais ou menos assim? Não dava pra colocar ela viva no barco. Ela é muito forte, uma mordida dela pode machucar muito. Imagina se fosse um texto assim, você ia falar, tá, e daí? Não era nem pra ter matado a onça. É isso que eu quero trazer, entendeu? Pra você olhar pra peixes também, que são animais que sofrem, que sentem, como todos os outros. Você tem que olhar pra eles como animais, não como recurso. E na mesma matéria, inclusive, diz que a família, depois de matar esse peixe, cortou lá o corpo dele e tal, e fizeram pratos. E aí a matéria destaca os pratos que foram feitos com esse peixe e tal. Nem parece que foi um animal, assim, parece que realmente eles escolheram frutas num pomar. E aí me diz aqui nos comentários se você tinha visto essa matéria lá no G1, na capa do G1, se você chegou a pensar dessa forma que eu coloquei aqui, ou se você de repente nem tinha parado para pensar dessa forma, de tanto que a pesca é normalizada e romantizada aqui no Brasil. A caça, felizmente, a gente já olha, né, como sociedade, a gente já olha de uma forma que parece realmente ser algo errado. Mas a pesca parece que é algo que tem que passar de pai para filho, esse tipo de coisa assim. E a caça do mesmo jeito. Maravilhoso. Vamos lá, Fábio. Com você é muito mais fácil dialogar. E sim, eu acredito que a pesca tem que ser normalizada e romantizada no Brasil, até por uma questão de sustentabilidade. Você está falando de um animal exótico invasor. Vamos tentar analisar todos os pontos que você colocou, como, por exemplo, a caça do leão, da girafa e do elefante lá na África. Eu quero lembrar
que na África existem conglomerados de fazendas. Essas fazendas, que poderiam, por exemplo, estar plantando soja para fazer hambúrguer para vegano, ao invés disso, elas estão preservando o local usando a caça. Tá, eu sei que dói, eu sei que ver o cara pisando no leão com uma arma, com um troféu, porque para mim, na boa, o cara tinha que fazer isso na mão e não na arma, mas ok, vamos tirar o sentimento de lado dessa situação. Vamos analisar sua perspectiva ambiental. E, de fato, as fazendas de caça lá na África, o conglomerado delas ajuda a preservar a natureza. E aquele animal que é abatido, ele é consumido pelos locais. O cara só leva a pele, garras ou cabeça, etc. E a carne toda é consumida pelos nativos. Então, ao invés de desmatar para plantar soja, fazer plantio, ao invés de desmatar para você criar o gado, o consumo é da carne local, de uma forma de manejo. Ou seja, não é simplesmente o cara chegar lá e pega o leão e pronto. Não. Tem toda uma perspectiva de plano populacional para analisar quais animais são excedentes. Isso inclui o conglomerado de fazendas para decidir um leão que pode ser morto ou não. E um leão que vai ser abatido vai demorar 1 ano para que outro aconteça. E muitas das vezes se faz necessário até para a questão da manutenção da genética das populações. Veja, um leão que vive excessivamente, ele acaba cruzando com as próprias filhas. E aí você reduz drasticamente o pool genético. Ou seja, é ruim para a população, que já estava em redução, justamente pela expansão humana, justamente pela urbanização, porque quando o vegano está lá com o seu iPhone, ele não está ligado se está desmatando ou não, para produção, para exploração e etc. Ele não quer nem saber. Ou seja, as fazendas de caça impediram essa industrialização desenfreada e impediram o desmatamento para a criação de plantio ou criação de gado. E, inclusive, a carne que é consumida é a carne local, através de manejo. Elefantes que são abatidos, eles são decididos quais serão ou quais não serão. E tem funcionado lá na África do Sul. Ah, mas no Brasil, isso aí não funciona. Ok, até concordo, porque o Brasil é uma outra situação. O Brasil está na América do Sul. A América do Sul, ela é uma espécie de oásis, ela é uma espécie de cultura imersiva. Você pode ir nos lagos se banhar, você pode ir nas praias sem nenhum problema. Em outros países não é bem assim. Você vai tomar banho na cacimba, na África, não é assim que funciona. Ou seja, esse tipo de turismo não vai trazer turistas para deixar dinheiro lá. Aqui não, aqui a gente realmente não tem os grandes animais e não precisa fazer a cultura da caça, até porque a gente não tem os grandes animais e não é um problema para a gente, até porque pode ser imersivo. Mas a cultura da pesca é maravilhosa. Inclusive, Fábio, exatamente nos locais onde você tem a pesca, etc., você movimenta recursos locais para que o morador preserve a natureza. Veja, ninguém quer tacar fogo lá em Bonito. Ninguém quer desmatar lá em Bonito, simplesmente porque são os turistas que vão lá ver as sucuris, vão ver os peixes, vão pescar, vão consumir o peixe no local. Sustentabilidade, eu acabei de mostrar para vocês aqui uma Resex, que é em Arraial do Cabo. Resex, ela é gerenciada pelo ICMBio, que faz parte, sabe, ICMBio, IBAMA. Pois é, para o ICMBio, a reserva são os pescadores. Olha que coisa louca. É muito difícil da galera entender isso, principalmente a galera do veganismo, aonde a unidade de conservação é o pescador. Porque o pescador artesanal, a presença dele vai impedir a pesca industrializada. E é por isso que existe o ICMBio lá, para evitar esse tipo de situação, tá? E aí, você, graças a essa ideia de reserva extrativista e sustentável, que a pesca artesanal vai inibir uma pesca industrializada. Então são coisas a serem entendidas e copiadas. E é por isso que a filosofia vegana ela é antiambiental, porque ela não entende sua perspectiva de sustentabilidade. Ela simplesmente proíbe e não dá soluções. As pessoas simplesmente ficam sem ter o que fazer. Tu já imaginou? Lá na África, onde você proíbe, olha, eu sou vegano, eu vou proibir aqui a caça. Mas você já tem os conglomerados de fazendas que trabalham com a caça. Então vamos fazer o quê? O que a galera vai fazer lá? Bom, desmatar e plantar. E aí você perde a biodiversidade. Nota que por uma filosofia você acabou perdendo uma questão de biodiversidade? É essa a situação, entende? Bom, eu respeito você, Fábio, pra caramba, de longa data. E eu entendo que, sob a perspectiva da filosofia vegana, todo animal tem que ser respeitado, etc. E eu vou concordar com você sobre isso. Mas sobre a perspectiva ambiental, vocês não sabem nada. Sobre a perspectiva ambiental de sustentabilidade, vocês realmente não sabem nada. E aí, cara, além disso, não fazem a menor ideia de que aquele pirarucu é exótico.
naquele local. E ele deve ser, sim, exterminado naquele local. Justamente porque ele é exótico. Então, ela fez um grande ganho. Ela é uma heroína. Pena que não me chamou para comer aquele peixe, porque eu iria com o maior prazer e faria fritada. Assim como, por exemplo, faria com o javali, onde eu mesmo faria o churrasco. Na boa. Então, para nós, biólogos, o que importa é a espécie e não o espécime. Para vocês importa o espécime. E isso, muitas das vezes, no final das contas, é antiambiental. Veja o que vocês fazem com o zoológico, inclusive atacando os zoológicos para defender santuário que, no final das contas, vale como um zoológico virtual e que ganha muito dinheiro explorando a imagem dos animais, mesmo que mortos. Que conceito louco, né? Mas, bom, com o Fábio eu consigo dialogar. Com o restante, é um radicalismo que não faz o menor sentido do ponto de vista ambiental. Sobre do ponto de vista filosófico, ok, não tem o que discutir. O cara é contra matar animal de qualquer maneira, então tá beleza. Tamo aí, você tá certo nisso. Agora, sobre perspectiva ambiental, meu irmão, só de ter falado das fazendas de caça, sem ter conhecimento, só de ter falado do pirarucu, exótico naquele local, tá? Apesar do pirarucu ser nativo brasileiro, não é nativo daquele local ali, ele é exótico, invasor. Só de ter falado nisso, a gente já sabe que realmente não entendem por onde a galinha mija e não entendem absolutamente nada de meio ambiente.